Pessoal, vamos falar sobre o fim do namoro do Felipe Neto com a Bruna Gomes, hein? Olha que coisa, sim, tem visão libertária desse troço e visão importante. Essa notícia não foi sugerida por ninguém não, tá? Eu que trouxe ela aqui, mas se você quiser me ajudar, quiser sugerir uma notícia para falarmos aqui no nosso canal, é só ir lá no nosso site https://ancap.su, você cria sua conta lá, dá um e-mail direitinho, confirma seu e-mail e depois disso você pode clicar aqui embaixo para sugerir uma pauta para a gente falar aqui no canal, né? Esse daqui está em inglês porque o meu navegador está configurado em inglês, mas tem em português direitinho, dá para entender tudo aqui, tá? Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias pra gente e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que aconteceu. Ontem saiu pelo Instagram, na mídia social, a notícia de que o Felipe Neto tinha terminado o namoro dele com a Bruna Gomes. E foi tudo via telefone, parece. Foi um negócio meio... Já deviam estar brigados, né? Já devia estar uma situação meio ruim e houve essa briga, né? O Felipe Neto colocou uma nota no Instagram dele dizendo que a assessoria do Felipe Neto, que o relacionamento, informa que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim, coisa e tal. Agradece a todos pelo carinho e preocupação. Enfim, ele anunciou que acabou o relacionamento, mas o que me deixou mais assustado foi a nota dela, tá? A nota dela eu vou ler para você, vou destacar alguns pontos que eu achei extremamente interessantes. Aqui foi a nota da Bruna, né? Diante das notícias, comentários e principalmente pela posição assumida por um dos protagonistas, este que, em primeira análise, deveria resguardar o núcleo familiar, que constituiu um núcleo familiar, constituiu uma família, hein? Evitando-se especulações e distorções da verdade, cabe a mim esclarecer e me posicionar. No dia 25, Natal, fui surpreendida com um telefonema do meu companheiro, não é namorado, não é amizade colorida, não, é companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, partilhei a minha vida. Felipe Neto colocando fim à nossa relação, portanto, sim, é verdade, não dividimos mais o interesse de vida em comunhão. Dividimos mais, já dividimos no passado, mas não dividimos mais a vida em comunhão. Meu amigo, isso daqui é nota de advogado. Isso daqui está dizendo assim, olha só, é união estável, exatamente, vou entrar na justiça exigindo divisão de bens. É isso que está escrito aqui. Trocando em miúdos é exatamente isso. Veja, eu não estou aqui para julgar ninguém se era mesmo ou não era. Vamos entender o que é união estável, qual que é essa situação, como é que se pode confundir namoro com união estável e coisa e tal. Mas o fato está muito claro nessa nota aqui, os termos que ela usou, olha só, núcleo familiar, meu companheiro, e não dividimos mais o interesse de vida em comunhão, né? Por quê? Porque qual que é a história por trás disso daí? Se formos aqui na Constituição do Brasil, a CRFB, a caralhada de rabisco para fuder banânia, no artigo 226, família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí vem aqui artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, ou parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que a união estável tem os mesmos efeitos legais que o casamento. Ou seja, se você mora junto com alguém, se o seu objetivo é constituir uma família, fazer um núcleo familiar ali, você está, na verdade, numa união estável. Não importa se tem casamento ou não, se foi na igreja, se passou certidão de casamento, se você comprova uma união estável, fatalmente isso é o equivalente ao casamento. Então, no divórcio tem separação de bens, pode ter guarda de filhos, se for o caso, tem toda a situação, basicamente a mesma coisa que um casamento. Tá? Tem algumas diferenças em alguns pontos aí reconhecidos na doutrina, mas é muito pouca coisa. Na verdade, o grande problema da união estável é justamente que é o contrário do casamento. O casamento, você casa num dia, tem lá a certidão de casamento que você casou, naquele dia você casou.
E no dia que você separa, você tem o dia que você separou lá, você entrou com ação de separação de bens, ou de separação de divórcio, coisa e tal, então você já tem essas coisas delimitadas, né? No mínimo, o início do casamento está delimitado. Na união estável não tem isso. Quando é que começou a união estável? Não dá para saber. Vocês estavam juntos ali, coisa e tal. E afinal, como é que você define uma união estável, né? O que define a união estável? E a verdade é que aqui na Constituição é muito vaga a coisa, né? O que tem é a doutrina, né? Tem esse artigo aqui do Dr. Renato Melo Almada, na Migalhas, que é bem adequado. Então, ele fala sobre o Código Civil, que também, ou seja, a Constituição definiu isso, e o Código Civil brasileiro também tem um monte de coisas sobre isso, né? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Só deixar claro que hoje em dia, embora esteja a letra da lei diga homem e mulher, na prática, como já houve o reconhecimento da equivalência das uniões homoafetivas, então também vale exatamente a mesma coisa aqui para uniões homoafetivas, tá? É configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar, ou seja, o que define se você está numa união estável? O seu relacionamento com aquela pessoa é público, todo mundo sabe que você está com aquela pessoa, que aquela pessoa é seu companheiro? Ok. Esse relacionamento é contínuo, ou seja, ele é duradouro, ele é durante um período de tempo prolongado, mas repara, ele não dá nenhum limite aqui, ele não diz, precisa 2 anos, ou precisa 5 anos, ou precisa 1 mês, ou precisa 2 dias, não. Pode ser, em tese, qualquer período de tempo. Caramba, ficamos 2 horas continuamente com aquela pessoa e foi impressionante. A gente queria mesmo o objetivo de constituição familiar e coisa e tal. É possível. Cabeça de juiz, meu amigo, a gente nunca sabe o tamanho da merda que sai dali. E, então, ou seja, a convivência foi pública, foi contínua e duradoura, muito embora contínua e duradoura seja altamente subjetivo. Contínua e duradoura é o quê? 2 meses? 3 meses? 5 anos? 10 anos? Enfim. O juiz que vai decidir lá. Estabelecido. Aqui é a última questão, é a única questão que tem alguma coisa assim que dá para distinguir a situação, né? Estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Então, aqui que está o problema. Se você tem um relacionamento com alguém, que é um relacionamento público, que todo mundo sabe que vocês estão juntos, e que durante algum tempo vocês estão juntos, qualquer tempo, porque como não fala o limite aqui, em tese, né, pode ser qualquer tempo. A grande questão é você comprovar se havia o interesse em formar família. Ou seja, vocês não precisam morar juntos. Não precisa morar junto para ser entendido como união estável. Não precisa ter filhos, né? Basta o objetivo disso. A gente tinha um objetivo de morar junto, a gente tinha um objetivo de ter filhos, o objetivo de formar uma família. Não necessariamente naquele momento você estava ali. E olha só, olha uma situação em que muitas vezes isso se enquadra. É no namoro. Namoro é muito comum esse tipo de coisa. Geralmente quando você namora alguém, você namora durante um período, durante uma convivência pública, contínua e duradoura, e com o objetivo de constituição familiar. Ou seja, você tem o objetivo de lá na frente casar. E aí que é o problema. Se você está namorando com alguém e de repente a separação é algo complicado, existe sim o risco de ser decretada a união estável nesse período do namoro. Porque, repara, a lei só requer o objetivo de constituição familiar, né? E eu não vou ler para vocês tudo que está escrito aqui, tem um monte de jurisprudência, um monte de coisa, mas basicamente o que ele fala a grande pergunta que se faz aqui é, beleza, mas eu sou o namorado de alguém, só que eu tenho medo do fim, eu quero terminar o nosso relacionamento, não estou satisfeito, desisti do interesse em casar, em constituir família, e então quero terminar, mas não quero que ela considere isso como uma união estável. Você está enrascado. Em última análise, o que ele está falando aqui é, você está enrascado. Você está enrascado porque, meu amigo, tem coisas que você pode fazer para mitigar o problema, para diminuir o problema, né? Que é, primeiro, jamais produzir provas contra você mesmo. Jamais mandar bilhetinhos, olha, eu te amo para todo sempre. Quero envelhecer com você. Olha que bonitinho, imagina nós dois numa cadeira de balanço na varanda de casa, com os nossos netos e coisa. Meu amigo,
mandar esse tipo de papagaiada, você tá fudido, porque você determinou que você quer constituir uma família com aquela mulher, você quer ter filhos, você quer morar no mesmo lugar, mesmo que você não more no mesmo lugar, enfim. Então, ou seja, aí o que ele fala aqui, que a única coisa que você pode fazer de objetivo para isso seria escrever um contrato entre você e a pessoa, deixando claro no contrato que o casal não tem o objetivo de constituir uma família, é apenas uma relação temporária e coisa e tal, sem objetivo nenhum de constituir família. Só que aquele negócio que eu falei para vocês de contrato, né? Contrato na justiça brasileira não vale nada, é altamente questionável. Ele mesmo fala aqui, ó, você tem que renovar esse contrato com frequência. Não basta você fazer uma vez e deixar para lá. Você tem que a cada 6 meses fazer o contrato. Por quê? Porque qualquer coisa ela vai alegar que, não, naquela época que eu assinei o contrato, eu tinha havia esse interesse. Mas aí, realmente não havia esse interesse. Mas 6 meses depois, havia o interesse. E aí, ou seja, a união estável vai ser dali para frente. No final das contas, meu amigo, não tem jeito. Ou o pior, ela vai questionar o contrato. Não, ele me forçou, se eu não assinasse o contrato, ele terminava o nosso belíssimo caso de relacionamento amoroso e coisa e tal, nosso interesse de constituir família e coisa e tal. Meu amigo, contrato, assinar contrato, esse negócio, muita gente fala assim, né? Não, que absurdo, esse negócio, agora eu tenho que, toda vez que eu for transar com uma mulher, eu tenho que pegar um contrato dela assinado, dizendo... Eu falei, não, isso não adianta, você não entendeu. Isso aí não adianta, não. Contrato assinado não adianta nada, na legislação brasileira não adianta nada. Agora, repara, lendo a lei, né, que uma convivência pública, duradoura e com objetivo de constituição familiar. Agora, lê o que está escrito aqui, né? Que deveria resguardar o núcleo familiar que constituiu. Ele constituiu um núcleo familiar. Meu amigo. Não dividimos mais o interesse de vida em comunhão. Ou seja, eles tinham um interesse de vida em comunhão antes, não dividem mais agora. Mas antes eles tinham um interesse de vida em comunhão, né? E eu coloquei meu companheiro, que companheiro geralmente como se chama a pessoa, as partes numa união estável, né? Companheiro, companheira, enfim. Amigo, boa sorte, Filipão. Boa sorte aí, você vai precisar, viu? Contrata um bom advogado, porque você vai precisar. E no final das contas não tem jeito, esse troço realmente... E se aplicar a união estável, qual que é a diferença, né? Não pode terminar? Não, pode, não tem essa. Ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa. Terminar pode sempre. A questão toda é justamente a separação de bens. E lembra, aqui no Brasil tem aquele negócio, vai reconhecer como casamento. Então é como se tivesse casado nesse período. Se tivesse casado, mas se você tivesse casado, se você tivesse assinado um casamento, você poderia casar optando pela separação de bens. Você poderia fazer isso. Mas como foi uma união estável, a separação é considerada o casamento é considerado pelo default, que é a comunhão parcial de bens, ou seja, o que ele já tinha antes dos... Parece que eles estavam namorando há 5 anos já, então antes de 2016, né? Antes de 2016, o que era dele continua sendo dele, o que era dela continua sendo dela. Entre 2016 e 2021, que é o período em que eles estavam namorando, então supõe-se que foi o período da união estável. Veja, isso aí tem um ponto, tá? Como eu falei, a gente não sabe se todo período vai ser considerado união estável. Depende do juiz, né? Cada um vai argumentar uma coisa, vai argumentar uma data lá e o juiz vai definir qual foi o início e o fim da união estável. E daí, o que foi ganho pelos dois no meio desse período deve ser dividido pelos dois na separação de bens que deve se seguir agora, né? Então, no final das contas, meu amigo, é uma coisa complicada isso daí. Aí você fala, pô, mas caramba, olha só, a legislação estatal realmente é um absurdo, que coisa. É aquele negócio, meu amigo, não tem essa não. A legislação estatal é isso mesmo, é isso aí mesmo. Namoro pode ser considerado união estável, sim. É lógico, vai depender muito do caso, tá? Tipicamente, o que acontece com os juízes? Pessoas mais jovens, o juiz não considera, porque entende que o jovem ele namora mesmo, é aquele negócio, ninguém tem nada na cabeça. Mas, meu amigo, tu passou ali dos 25 anos, um abraço. Qualquer namoro para você a partir dos 25, você pode saber que já tem litígio aí, já tem possibilidade de... já tem passivo judicial, já virou um passivo, já podem usar contra você num tribunal. Nunca use termos como vamos ficar para sempre, eu te amo para todo sempre, vamos envelhecer juntos. Caramba, não fala isso.
Não fala, assim, se falar, fala numa hora que não esteja sendo gravado, então só vocês dois, sem ninguém para escutar, é esse tipo de coisa. Se deixar registro impresso, meu amigo, fodeu. Mandou mensagenzinha no Instagram falando que quer morar para sempre, quer envelhecer com a pessoa, e pronto, já era. Enfim, sim, e eu falei, esse negócio da idade que eu falei, acima dos 25 anos, isso é geralmente, tá? Porque na prática não tem limite de idade, não. O juiz pode olhar para você ali com 16 anos, namorando uma menina de 16 anos, coisa e tal. Não, eles queriam constituir família, meu amigo, união estável, divide os bens, né? É por isso que eu falo para vocês, né? A situação atual na lei é melhor casar. Casa, porque é mais tranquilo do que deixar a coisa incerta na união estável, né? Casa com separação de bens, né? Pronto, resolve o problema, casa no civil lá. Enfim, esse tipo de coisa. E aí, o que eu falei, o contrato que você fizer no cartório dizendo que não tem intenção de formar família não vale nada, mas o contrato de casamento vale. Então, assim, no contrato de casamento você colocar separação de bens, resolveu o problema. A minha dica para quem está namorando e tem um pouco mais de idade é, meu amigo, começa a namorar e casa em seguida. Casa em seguida, passa no papel. É melhor passar no papel com separação de bens e pronto, resolveu o problema. Aí mais na frente separa, pronto, se for o caso. Ou se for o caso, não, a gente decidiu que te ama mesmo, quer ficar o resto da vida, queremos agora a comunhão de bens. Aí depois você muda, pode mudar o regime do casamento. Então, assim, ele nem precisa, né? Se for para a vida toda, qual o problema que tem o regime do casamento, né? Por isso que eu falo, casa com separação, pronto, separação total de bens. Enfim, a situação de menino Felipe Neto tá complicada realmente, tá? Vamos ver como é que vai caminhar isso daí. E faz parte. Agora, qual que é a beleza disso na ética libertária? Na ética libertária é contrato, meu amigo. Acabou. Não assinou contrato nenhum, então não tem obrigação nenhuma. Tá namorando só por namorar? Tá namorando só por namorar. Terminou comigo depois de 17 anos me prometendo casar comigo. Vem cá, cadê o contrato que ele assinou dizendo isso, que ia se casar com você mesmo? Não tem contrato nenhum? Então, meu amigo, um abraço, não tem essa não. Para contrato tem que ter a inequívoca aceitação livre e espontânea de ambas as partes. Se não tem isso, não tem contrato, não tem valor nenhum na ética libertária. Mas, como vocês sabem, né, a violência estatal está aí para ser usada mesmo pelos socialistas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.